Pai do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Quero trazer para você uma reflexão para esse dia. Olha para você ver. O Senhor Jesus, ele chamou 12 pessoas para ajudá-lo no seu ministério, 12 apóstolos, que ele mesmo escolheu. Porém, desses 12 apóstolos, se você analisar a personalidade de cada um, a maioria tinha suas personalidades expostas, os seus perfis, expostos, como Pedro. Pedro impossível, era um cara impulsivo, um cara dominante, um cara escravitado, um cara que colocou Jesus em situações delicadas. João, ele era generoso, tem hora que ele não era generoso, tem hora que ele queria orar para cair fogo e consumir aquelas pessoas que não queriam aceitar a palavra, que não queriam seguir Jesus. Mateus, ele era cobrador de impostos, era servidor de Roma, porém judeu, tinha fama de corrupto. Tomé, Tomé tinha uma fama de um cara desacreditado, um cara desconfiado, um cara que não acreditava nem na sua própria sombra. E olha para você ver, se você for analisar, todos eles tinham uma personalidade que era exposta, era visível. E se você fosse analisar nesse ângulo, vendo assim de uma maneira geral, você vai observar que o único que tinha condições ali de servir Jesus era Judas Iscariotes. Por quê? Olha a sua personalidade. Ele era calmo, ele era sereno, ele era focado, ele se preocupava com os pobres, ele sabia falar. Olha para você ver. Então, o que mais tinha condições, olhando aos olhos, era Judas. Judas, ele estava ali enquadrado perfeitamente para servir ali no ministério apostólico. Porém, Judas tinha um problema gravíssimo. E qual que era o problema gravíssimo que Judas tinha? Ah, pastor, ele era ladrão? Não, não é só isso. Judas, ele não tinha transparência. Judas, ele não era um cara transparente. E existe um grande problema em pessoas que não são transparentes. Por quê? A pessoa que não é transparente, ele não tem um senso de autocrítica. Ele dissimula seus traumas e, principalmente, ele se veste de um personagem que ele não é. Olha para você ver a personalidade de Judas. Ele não resolve os seus problemas, ele leva para o túmulo as suas questões traumáticas, ele não tem um senso de autocrítica e, ainda mais, ele é um cara dissimulador. Ele se veste de uma pessoa que ele não é. Você conhece alguém assim? Existem muitas pessoas no nosso meio dessa forma, dessa maneira, que se vestem de um personagem, de alguém que ele não é. Tome cuidado. Leia a Bíblia, leia a palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento, medite nessa palavra, medite nessa reflexão. Olha só, os outros tinham problemas, eram vistos, eram expostos, e Judas estava ali, escondidinho. Tome cuidado com pessoas que não são transparentes.